Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 11 de fevereiro, 18h31. A gente vai falar um pouco aqui do Carnap interpretando a nossa máxima, né? A gente fez um primeiro vídeo do Carnap, né? Contextualizando o filósofo, né? E também a perspectiva dele na nossa série, tá? Então, quando a gente fala do Carnap, o título aqui da, da, da entrada do Carnap na série é o entendimento entre sintaxe semântica e pragmática, quando a nossa máxima se torna um pseudo-problema. Então vamos tentar decifrar isso, né? A nossa máxima, então, sobre o ponto de vista do Carnap, ela, lembrando que a nossa máxima eu falo e você me ouve, mas entende, ela vai expor uma tensão nesses campos aí, principalmente entre uma compreensão formal e uma interpretação empírica, né? Lembrando que a gente tem pedido para o chat GPT responder para a gente a máxima no contexto do filósofo, e aí a gente passa por um escrutínio, né, e segue a vida para fazer essa aproximação da nossa máxima de acordo com aquele filósofo a partir de, digamos, conceitos aproximados. Um primeiro movimento do Carnap, então, o que, que a gente vai ter? Que entender não é um fato psicológico, mas um fato linguístico dentro de um sistema. Tá? Então, ou seja, o Carnap, sobretudo, então, a obra que está sendo utilizada é Meaning and Necessity, e a partir dessa obra, dos textos sobre linguagens formais, entender não é primariamente um estado mental privado, mas um fato linguístico reconstruível, ou seja, compreender uma expressão é dominar as regras de uso e interpretação que a definem dentro de um sistema. Tá? Então a gente sai daquele campo totalmente mental lá do Descartes, depois foi caminhando para o Kant, agora a gente está nesse mundo que a gente precisa explicitar as regras, né, de uso do fato linguístico, né. Assim, frente à nossa máxima, Carnap diria algo como: se você fala numa linguagem bem definida, e eu conheço suas regras sintáticas e semânticas, aquilo que a gente comenta, então não há um problema filosófico restante de entender. Tá? Isso significa que ou a linguagem é formalmente determinada, né? E aí a gente lembrando dos sistemas de linguagem formal do Carnap, ou o problema do entendimento não é filosófico, mas empírico ou psicológico. A pergunta só parece profunda porque estamos falando da linguagem natural, que é imprecisa, aberta e contextualmente instável. Então, a gente precisa separar, né, as linguagens formais da linguagem natural, que é cheia de problema. E aí a gente está tentando trazer, né, na nossa série para uma análise filosófica, e o Karen está falando assim, não, aqui não é o lugar disso, aqui, né, cara, a questão do entendimento é uma questão empírica ou psicológica de uso de uma linguagem natural. Tá? Então, no segundo passo aqui do nosso texto, o mas entende, então, da nossa máxima, ele surge da indeterminação semântica da linguagem natural, né? Então, há em Carnap uma distinção clara entre as linguagens formalizadas, nas quais a compreensão é nítida, e linguagem natural, cuja compreensão é vaga e dependente do contexto. Nossa máxima, o mas entende, aponta para o fato de que ouvir não garante nem a associação sonora, nem a reação comportamental correta, nem mesmo o acordo prático. Tá? Então, não tem garantia nenhuma nesse sentido, tá?
da linguagem natural. Ele diria, o Carnap, que isso ocorre porque os termos não têm critérios de aplicação totalmente fixados. Por isso, podemos supor que ele defenderia que o problema não é metafísico nem cético, mas um problema de engenharia linguística, de explication. E aí a gente, né, aí a pergunta correta em Carnap não é você entende, mas quais são as regras de interpretação que estamos adotando aqui? Então isso veja como ele transforma o problema, né? Então, num primeiro momento ali, quando ele falou do entendimento, né, do que não é um ato mental privado, tarará. Ele disse ali atrás, né, que não é um problema filosófico, tá? E ele jogou então para a psicologia e para a empiria, que foi o que a gente viu. Agora, quando ele está falando da indeterminação semântica da linguagem natural, ele vai falar então o quê? Como é que eu detalho essas regras? E aí entra esse problema do explication do Quine, que é o quê? O que ele vai dizer, o Quine? Né? Que é a tarefa da filosofia explicar, né? Não a essência, né, da proposição, da frase, mas como é que eu explico como que seja possível melhorar os conceitos. É por aí que ele vai olhar. Então eu posso sair de um conceito vago, como esse, digamos, o Mas entende, e ir para uma engenharia de um conceito preciso, tá? Então o conceito vago, esse que está solto na linguagem natural, ele é o explicandum, e o conceito preciso é o explicatum, né? E aí a gente tem algumas regrinhas que a gente usa, né? Segundo o Carnap, em Meaning and Necessity, né? Meaning and Necessity, que é semelhança com o original, ou seja, o conceito precisa ele tem que se assemelhar ao original, exatidão, né? Tem que ter regras claras, tem que ter fecundidade, ou seja, tem que permitir que se faça inferência e previsões, né? E simplicidade. Então, por exemplo, em vez de eu falar mais provável, né, algo é mais provável do que outra coisa, eu vou definir qual a probabilidade de forma matemática, tá? Por quê? Porque, por exemplo, vamos pegar o entender. O entender, ele pode ter a ver com uma intenção, com eu concordar com alguém, ou eu aceitar o que a pessoa falou, admitir, assumir, etc, etc. Isso é muito diferente do que escolher dentro de um contexto, ou seja, dentro do que a gente está falando, o que significa entender. Ou seja, eu saio de uma esfera opinativa para uma esfera avaliativa. Isso é bem bacana e a gente vai olhar no experimento mais abaixo, né? O terceiro movimento, então, a nossa máxima como diagnóstico do mau uso da filosofia, né? Ou seja, há um ponto mais crítico ainda, né, nesse movimento, que o Carnap vai dizer então que a nossa máxima ela é filosoficamente enganadora. Por quê? Porque ela sugere que há um entender profundo, não redutível a critérios públicos, talvez inacessível à verificação intersubjetiva. Né? Como a gente viu, né, no videozinho passado sobre o Carnap, como que ele utiliza aqueles critérios de verificação, de confirmação, né? Como que um significado para o Carnap ele tem a ver com essa condição de possibilidade, com essa possibilidade de verificar, né, de testar, de experimentar. E é o que ele classificaria como um típico pseudo-problema filosófico, não um problema filosófico. Ele não quer saber disso, é um entender profundo. Nessa situação, ele poderia reagir argumentando que, se não conseguimos especificar condições públicas sob as quais dizemos que alguém entendeu, então a pergunta "mas entende" não tem cognitivo, não teria conteúdo cognitivo claro. Nesse sentido,
nossa máxima funcionaria como um sintoma da insuficiência da linguagem ordinária, não com um problema que exigiria metafísica, hermenêutica profunda ou teoria da mente robusta. Então, a formulação carnapiana, aos olhos de Carnap, então, a nossa máxima, vai ficar claro que entender é dominar os sistemas de regras linguísticas. E aí a gente perde um pouco da dramatização aqui que a gente vem fazendo, né, em relação à nossa máxima, né, mas ganha em diagnóstico técnico, né. Então, se traduzíssemos a máxima para uma linguagem carnapiana, ela ficaria algo como: um emissor pode produzir uma expressão bem formada que é percebida por um receptor sem que haja concordância quanto às regras semânticas adotadas. E isso para Carnap não é um mistério, mas um convite à explicitação formal. Então vamos entender como que a gente concorda, a partir de quais critérios, né? O experimento filosófico, a gente então, né, burilando ali no chat GPT, que a gente chega é o quê? A gente pode tentar canonizar a nossa máxima, tomada aí por essa filosofia do Carnap, propondo um teste de entendimento sem garantias. Então, esse que é o teste, entendimento sem garantia. A formulação seria a seguinte, atenderia a seguinte situação do teste. Um falante A profere o enunciado E numa língua compartilhada. Um ouvinte B percebe perfeitamente o som de E reage de modo compatível com as convenções linguísticas usuais. Nesse cenário, cabe a pergunta: é possível afirmar apenas a partir disso que B entendeu E? Tá? Então, é o teste do entendimento sem garantias. Aqui, só para reforçar que a gente não está perguntando se B entendeu o que A disse, está perguntando se B entendeu E. E aí tem um pouco a ver com o que a gente fala da nossa máxima. O experimento, ele trabalha com algumas condições, que é o quê? Há uma audição perfeita, não tem ruído, erro perceptivo ou déficit sensorial. Tem uma competência linguística aparente, ou seja, há um domínio da gramática, do vocabulário da língua por A, né, tanto por B quanto por A, e uma resposta adequada de B, né, responde de maneira socialmente apropriada ao enunciado. Então, tudo isso aí está garantido. Mesmo sob essas condições, o experimento suspende a tese forte do entendimento. Qual que é a tese forte do entendimento? Que a percepção correta e a resposta adequada garantiriam compreensão. E aí, fazendo com que a nossa máxima se torne um contra-exemplo conceitual que distingue sucesso pragmático de acordo semântico. O que quer dizer isso? Sucesso pragmático e acordo semântico. É o que a gente falou aqui no início, né? Do título do texto. Ou seja, o sucesso pragmático ele tem a ver com o quê? Com o ato comunicativo funciona no plano de ação. A conversa avança em conflito imediato. Ou seja, a gente teve um sucesso pragmático ali. Pragmaticamente funcionou. Mas isso não quer dizer que houve acordo semântico, ou seja, que os interlocutores, eu e você, que a gente associou o mesmo sentido relevante, que as palavras significaram a mesma coisa para nós dois. Então, assim, não basta usar as mesmas palavras, os mesmos critérios também devem ser partilhados. Isso que seria o acordo semântico. Por fim, o entendimento invisível, né? E aí, assim, né, cara, aqui é um livre paradoxo aqui, né, do entendimento invisível, a partir aqui do chat GPT, do que a gente está utilizando para aprender o Carnap, né, e também o que a gente já vem estudando
Wittgenstein, o argumento da linguagem privada, ou mesmo da tese de indeterminação do significado do Quine, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, o que surge como resultado, né, surge como resultado, então, um paradoxo do entendimento invisível, que é o entendimento é exigido para explicar a comunicação, mas não é diretamente observável nem conclusivamente inferível do comportamento. Isso é uma coisa muito legal, ou seja, tenho entendimento, mas eu não vejo. É uma coisa que está ali e a gente não está nem dando bola, mas está ali. A encruzilhada, ela se dá porque, por um lado, se o entendimento é interno, o outro não tem acesso. Se ele é externo, ele parece dissolver-se em critérios que são insuficientes, né? Ou seja, nunca tem um critério suficiente ali para o entendimento. E é um pouco do que a gente tem tentado ver aqui na série, às vezes se confundindo um pouco, mas começando a tatear. Então, como formulação final aqui, né, do nosso experimentozinho do entendimento sem garantias, a gente pode ter que demonstra-se que mesmo sob condições ideais de percepção, competência linguística e adequação pragmática, não há critério conclusivo para afirmar que um enunciado foi compreendido. O experimento, então, ele visa testar se o entendimento é um fato comportamental, semântico, intencional ou normativo, ou se ele emerge apenas da articulação reflexiva entre esses níveis. Né? A gente vai ver um pouco ali no Quine, que é o próximo autor aqui que a gente está tratando. A gente vai ver um pouco de normatividade, de comportamento também dentro dessa nossa máxima, né? E o que a máxima procura fazer é isolar, né, conceitualmente o entendimento como um problema filosófico. Então, é isso que a gente quer fazer. A gente não quer apelar, né, o eu falo e você me ouve, mas entende. A gente não quer apelar para ignorância, má fé ou supor um erro empírico. A gente quer que o entendimento seja visto como um problema filosófico, como ele tem sido visto, né? E aqui para o Carnap vai depender muito dos critérios, né? Os critérios, para que ele não se passe por um pseudo problema. Acho que esse textozinho ficou um pouco mais truncado, mas a gente consegue passar a mensagem, deixa o videozinho gravado, depois a gente vai escutando e vai refletindo, quem sabe podemos vir no futuro com um vídeo melhorado, mas esse que era o recado. Então, a gente passou pelo Kant, pelo Marx, pelo Descartes, pelo Carnap, agora nós vamos para o Quine. E a ideia é que depois a gente vá para o Sellers, nessa linha, eu acho, Kant, Carnap, Quine, e depois para o Habermas, né, que aí já está lá na linha do Marx, e aí depois, aí acho que fecha o primeiro circuito, e depois nós vamos lá para os antigos dar uma olhada lá no, talvez Platão, Aristóteles, o Heráclito e Parmênides e aquela turminha lá, turminha da pesada. Obrigado, gente, boa noite, valeu. Você que está me vendo, que sou eu mesmo que estou me vendo, e eu mesmo, quando eu falo, eu mesmo não me entendo. E às vezes eu nem me ouço, mas não,